Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício redentor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é mulher, abriga-me no temporal, ao cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. 2 Timóteo capítulo 4. Queria falar hoje em uma área que eu prometi ontem, mas não vai ser possível hoje. Mas nós vamos pegar um dia, certamente, nós falaremos mais afim acerca do assunto. 2 Timóteo capítulo 4. Desde já agradecemos a Deus pela presença do nosso precioso que sempre está nos visitando aqui. De vez em sempre ele está ali sentado no cantinho, entra lá e lá ninguém vê, né? Jesus está te vendo. Amém? 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1 em diante, fala: conjuro-te, Paulo escreve a Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, indo a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou condutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio, e em tudo sofre as aflições, e faz a obra de um evangelista sobre o teu ministério. Senhor nosso Deus, agradecemos pela leitura, Senhor, da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos orientar através da mesma, dando-nos, Senhor, o teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente, para cada dia nós compreendermos a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar por gentileza. A grande importância de alta relevância, irmãos, de nós podermos ler esse texto mais uma vez.
Acredito que quando o apóstolo Pedro também escrevia em uma das suas epístolas, ele disse assim: torno-vos a escrever coisas que vocês já sabem, mas que necessário é para que vocês não esqueçam. Eu acho isso de uma extrema relevância, porque nós vemos que no passado, muitos no passado, que viram vários milagres de Deus, como lá no Egito, após eles passarem o Mar Vermelho, se não me falha a memória, depois de 3 dias, eles já estavam com saudades de voltar para o Egito. De tantos milagres que Deus fez para poder os libertar, eles sentiram saudades da cebola, do coentro e das coisas mais fúteis que queria tornar a voltar para os seus desejos e suas concupiscências. E nós vemos aqui o apóstolo, ele faz uma conjuração. Ele diz assim, vamos simplificar. Ele diz assim, olha, você está perante Deus. Lendo aquela carta, ele queria fazer com que ele entendesse que ele estava perante o Deus eterno. Da responsabilidade, que estava sobre ele. De ter recebido a revelação da palavra de Deus. Revelação essa que eles tinham um zelo tão grande, que quando eu leio na Epístola de João chega a dizer assim, ó, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais e nem os saudais. Será que eles tinham zelo por isso? Tinha ou não tinha, irmão? Presta atenção à maneira que as Escrituras expressam. Se alguém, sem especificação, se era um pai, se era uma mãe, se era um tio, se era uma pessoa desconhecida, se era um bispo, se era um erudito qualquer, um sábio, um mestre, se alguém, esse alguém inclui qualquer pessoa. Se alguém vier ter convosco e não trouxer este ensinamento, ou quer dizer, esta doutrina, que os apóstolos, do qual Paulo diz que a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que a igreja, Paulo falou, eu como sábio arquiteto, já coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo chega a dizer, olha, se é mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho, além daquilo que já temos anunciado, considere como um anátema, ou um caminho que conduz à perdição. O zelo que eles demonstraram aqui nas Escrituras Sagradas é muito contundente. É tão contundente, irmãos, que Pedro chega a dizer assim, olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque ela não foi produzida por homem algum. Olha só, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Se tivéssemos aqui em 5 pessoas, e cada um falasse, eu creio desse jeito, aí um dizia, mas eu creio desta outra forma, e o outro dizia, eu creio desse jeito, o outro desse jeito, o outro desse jeito, só haveria um que está certo e os outros 4 estariam errados. Aquele que estivesse falando o que está escrito na Bíblia, por meio da revelação das Escrituras Sagradas, esse que estaria com a verdade e os outros 4 estariam fora da palavra. Por quê? Porque estariam pronunciando coisas que iriam acrescentar, das quais não existem na Bíblia Sagrada. Então somos considerados nas Escrituras Sagradas como falsificadores do Evangelho. Paulo chega a dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 4,
No versículo 1 em diante, ele fala: tendo esse ministério segundo a graça que nos é dada, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, nos quais, presta atenção, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. São os incrédulos, aqueles que não creem na Bíblia. São os incrédulos que não amam a sã doutrina. Paulo falou aqui: pregues a palavra em tempo, em fora de tempo, redábuas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, antes amontoarão para si doutores, pastores, condutores, conforme as suas próprias concupiscências. Nós vemos uma grande gama de pessoas sobre a face da terra hoje, que são baseadas em líderes do YouTube. Vê uma pregação no YouTube, ele baseia a fé dele naquilo. Vê uma pregação escrita no livro, um conselho se baseia naquilo do livro, contradizendo muitas das vezes as escrituras sagradas, mesmo que contradizem. Alguns chegam a dizer que aquilo que foi escrito lá por meio de Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, está muito antiquado, era só para aquele tempo. Irmãos, Deus é imutável. A palavra dele não é a palavra do homem, não. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. O que está estabelecido por Jesus Cristo é o fundamento da igreja até o último dia da face da terra. Nada muda, nada precisa ser modificado para melhorar o aparelhamento da igreja. A única coisa que reveste a igreja é o poder do Espírito Santo sobre ela. É Ele que convence o homem do pecado e torna ele uma nova criatura. Aleluia. O fato de não examinar as Escrituras, Jesus falou: examinar as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna. Erreis, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Então o maior erro é não examinar as Escrituras. Por quê? Porque Jesus pegou os apóstolos e vem aqui, apóstolo, chamou eles e disse: recebei agora o Espírito Santo, e soprou sobre eles, e disse para eles, e abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Aquele a qual o entendimento dele foi aberto para conhecer as Escrituras, ele vai reconhecer a sã doutrina na palavra. E nada mais vai ser acrescentado sobre a sua vida. É igual quando aconteceu quando Elias foi passar o Rio Jordão com Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, quando Elias falou assim: você é arrebatado. Ele falou: onde tu fores, eu irei contigo. Ele atravessou para Gilgal, atravessou para Jericó e depois atravessou o Rio Jordão para poder estar do outro lado quando veio no redemoinho de vez com o carro e levou ele no redemoinho. E a capa dele caiu. O que tem a ver isso, pastor? A capa que Elias tocou nas águas do Jordão e ele se abriu, eles passaram em terra seca, as águas voltaram para o lugar, os dois ficam do lado de lá. Ele falou: o que é que tu queres de mim? Ele falou: a porção dobrada do teu Espírito, do Espírito que está sobre ti. É somente isso que eu quero. Ele falou: dura coisa tu pediste. Quando a Bíblia diz que o redemoinho veio e levou Elias e ele sumiu, a capa caiu e ele pegou. E aí ele botou uma interrogação bem grande. Aonde está o Deus de Elias? Aí ele pega a mesma capa e pá! E as águas se abriram novamente e ele passou em terra seca. Não precisou arranjar outra capa para se abrir água para passar naquele terra seca. Nós não precisamos de uma outra palavra para que a manifestação do Espírito Santo seja como nos dias de Pentecostes. Assim como foi dos apóstolos, será em nós, se nós amarmos a sã doutrina segundo a sua palavra. A nossa doutrina vai ficando de lado. Eu agora estou por meio do TikTok,
Eu estou no meio dos conceitos daquelas mulheres que se expressam ali, as feministas, os machistas, os ignorantes, aqueles que não têm a revelação da palavra. Estou baseado pelos conceitos humanos e agora estou me blindando. Eu não quero comunhão com esse, não quero comunhão com aquele, não quero viver com aquilo, não quero viver com isso. Quando a palavra diz, se alguém te machucar, perdoa ele 70 vezes 7. Aí as pessoas procuram aquelas pessoas iradas, que se manifestam através da internet, e catam as coisas que eles ali proclamam e começam a esparramar na vida dos outros. Em vez de amar, perdoar, se sensibilizar, chorar pelas almas. Mas o tempo é esse. É o tempo que vai sendo separado. Quem ama realmente a sã doutrina, quem realmente entendeu o que a palavra de Deus diz, que ela vai até o fim. Ela não vai mudar. Por isso que a palavra diz, repreenda, redáguas, com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, antes amontoarão para si esses homens que estão se manifestando através de várias redes sociais, condutores. Quem está conduzindo é o Espírito Santo. Quem está conduzindo é o Espírito da palavra, o Espírito que é contra a palavra. Aí fora nós sabemos que lá o Espírito que está conduzindo é aquele que está fora da palavra, mas ele não vai entrar dentro do meio da igreja, porque o Senhor vai proteger a sua igreja com a sua palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus não vai permitir que conceitos humanos, que diretrizes denominacionais tome parte da cabeça que é Cristo, mediante o cérebro que é a palavra de Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Porque muitos com comichões, que às vezes a pessoa ouve a palavra, mas depois da palavra ele sai ali e vai para as redes sociais e tudo que está lá ele absorve. E quando você vê, o que tem da palavra dentro da pessoa? O que tem da palavra dentro da pessoa? O que tem de força do Espírito dentro da alma? O que tem de graça no coração? Graça de Deus, conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Do examinar, daquele que derrama lágrimas no pé do altar, daquele que chora por unção, por graça, por amor à obra de Deus. Daqueles que se concentram com as coisas deste mundo, com os homens deste mundo, com os príncipes deste século, que não conhecem e não conhecerão a Jesus Cristo, o nosso Deus e nosso Salvador. Então, com certeza, com comichão nos ouvidos, eles cumprem um outro papel. Uma terra infrutífera, aonde a palavra cai e não dá fruto. Simplesmente é isso. É o que acontece. São 4 corações representando 4 terras. Aquela que cai à beira do caminho, aquela que cai no meio dos pedregais, aquela que cai entre os espinhos e aquela que cai em boa terra fértil. O mínimo que produz é 30, 60. O mínimo, 30, 60, 100. Então essa terra é boa, ela produz. Como disse Paulo, cumpre o ministério. Abraça o ministério de Deus na tua vida. Abraça o ministério que Deus te deu. Ama o ministério que Deus te deu. Seja lá o que for que Deus te deu. Ama o que Deus te deu. Aperfeiçoa o que Deus te deu. Porque foi para isso que Ele te chamou. Para a edificação da sua obra. Edificação. Não é a palavra contrária, não. Destruição. As palavras do cristão, a vida do cristão, na igreja de Deus é para a edificação do corpo de Cristo. Porque ninguém morde o seu próprio corpo. Só se ele estiver sem consciência do que está fazendo. Só se a consciência estiver tomada por alguma outra coisa. Ninguém devora a sua própria carne.
Porque se tiver acontecido isso, tem que amarrar. Tem que levar para um lugar de hospício para ser tratado. Então, redargos, repreende, exorte com toda a humildade, porque haverá tempo que não sofrerão a sã doutrina. Então, o que era isso para eles, a sã doutrina? Era primordial. Primordial. Então, talvez algumas pessoas ainda não entenderam o que é essa doutrina. Presta atenção. O que é essa doutrina? É o restabelecimento das doutrinas apostólicas no corpo da igreja. Não é o estabelecimento de um novo evangelho. Não. De uma nova forma de se chegar a Deus. Não. De um novo crer. Não. O único crer que existe é assim, ó. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o único jeito de ter fé. É a única fé que é validada pelo Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo: cumpra o teu ministério, porque vai ter um tempo que não sofrerão a sã doutrina. Olha como é que está aí hoje, irmão. Olha aí fora como é que está aí hoje nesse mundo. O mundo religioso se afastou-se de Deus. É dança dentro do templo. É jogo de luz. É a liberalidade de qualquer forma que se veste. Não interessa. Há várias denominações agora que já estão fazendo casamento. Homem com homem, mulher com mulher. Pega aí, quem gosta de redes sociais, procura ver, não vou citar nem o nome das denominações. Eu andei dando uma pesquisada, fiquei até meio horrorizado. Por isso agora, há mulheres casadas com outra mulher que são pastoras. Há homens casados com outro homem que são pastores. E aí a liberdade já está aí. E aonde estão os protestantes? Aonde estão aqueles que protestam? Aonde estão aqueles que pregam? Só os conceitos, mas não tem pregação. Há uma necessidade de que os Timóteos se levantem para anunciar a sã doutrina, que é o restabelecimento das doutrinas apostólicas, o evangelho bíblico e apostólico. A pessoa fala assim: eu faço parte da obra que está em restauração. Mas qual restauração? É o restabelecimento da sã doutrina. É o restabelecimento dos ensinamentos apostólicos para o povo. Eu já vi muita gente: eu não vou dar conta de usar essa saia, outro não vou dar conta de usar essa camisa, eu não vou dar conta de saudar com o ósculo santo, eu não vou dar conta de perdoar essas coisas que vocês perdoam, eu não vou dar conta de ser essa pessoa simples e humilde, eu sou muito arrogante, eu não vou largar minha arrogância nunca. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não, o eu da pessoa, o egocêntrico, aquele que o centro dele é o seu ego, ele nunca vai se dobrar para a palavra de Deus. Nunca vai dizer assim: eu vou negar a mim mesmo. Como disse Jesus: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Quando nós negamos a nós mesmos, nós aceitamos o que está na Bíblia, mesmo que a gente, o nosso querer, não é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ah, eu não queria sim, mas está escrito assim, eu vou ter que aceitar. Quem está entendendo isso? Amém. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada acerca da sã doutrina e o restabelecimento das doutrinas apostólicas, o primeiro ensinamento, acreditar que existe um só Deus. Eu vou fazer aqui mais ou menos, porque a palavra de Deus só diz de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando você vai pregar o evangelho, tem que ver quantos deuses a pessoa acredita. Se ela acredita só em um ou mais de um. Um só Deus. Ser batizado conforme Atos 12:38, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudação entre os irmãos.
Romanos 16 e 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aí tem pessoas que falam assim, foi Paulo que estabeleceu isso. É falta de ler as escrituras. Ou de alguém mostrar para alguém. Qual foi o primeiro homem que cobrou o ósculo santo, irmãos? Qual foi? Qual foi o primeiro homem que cobrou o ósculo santo? Foi Jesus, Lucas capítulo 7, versículo 44 em diante. Quando ele disse, entrei na tua casa, Simão. Não me deste água para os pés. Esta que chegou, não cesse de lavar os meus pés. Com os lábios, me enxugar com os cabelos, tu não me deste nem ósculo. E Paulo, todas as suas cartas, todas as cartas que Paulo escreveu, no final dela está escrito, saudai-vos uns aos outros. Com o ósculo santo. Então o que a igreja fazia? A igreja acreditava em um só Deus. A igreja batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. A igreja na ceia comia o pão asmo vinho da própria uva. Não era o pão de padaria e nem o vinho de mercado. E quando acabou a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, a ceia completa. Pão asmo, vinho da própria uva e lava pé. O porte da mulher cristã. Como era o porte da mulher cristã, que na época deles que ele se viu, está escrito lá, que o seu enfeite não seja no seu exterior, não com joia, não com tranço, nem vestidos preciosos. Então, aquilo que se bota no externo, pelas escrituras sagradas, para Deus está errado, segundo as escrituras. Mas quanta gente está aí que você chega num templo religioso, denominacional, a pessoa parece uma árvore de Natal. Um batom vermelho desse tamanho, parecendo a mão de um palhaço. 2 brincão grandão assim. Quando não é isso, corta o cabelo rápido e fica igual o meu, pequenininho. Aí você olha assim e fala, mas aquilo é uma mulher ou um homem? Você não sabe mais nem o que é. Está perigoso até conversar com as pessoas hoje. Tá ou não tá? Você não sabe com quem você está conversando. Aí, às vezes você fica olhando assim, aqui, ó. Você olha bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai saber com quem você está conversando. Quando você olhar bem aqui, ó. Porque o homem tem um nome bem aqui, ó. A mulher não tem. Porque às vezes você pode receber até um processo. Dependendo da forma do tratamento. Só que a sã doutrina, irmão, fala assim, homem e fala mulher. Só fala de 2 gêneros, não fala de 3. Homem e mulher. Não fala mais que isso. E aqui na sã doutrina, continuando, você pode ver que na sã doutrina, como é que era formado os pastores? Como é que era formado o ministério? O ministério. Por meio dos dons. A sã doutrina é assim. Você recebe um dom de Deus. Não é alguém que vai lá e fala assim, eu achei você bonito, achei você isso, e você vai ser pastor, viu? Não, você é um cara legal, você vai ser evangelista, porque tu é legal. Não era um favorecimento, irmãos. Era dom de Deus. Não, eu fiz 4 anos de teologia, então agora eu sou pastor. Na religião eles fazem assim. Bota o cara para fazer o curso lá do básico, depois do bacharel, pastor. Do qual, segundo que eu já li do curso, os 36 livros da teologia, no livro chamado Heresiologia, discernindo entre o erro, entre a verdade e o erro, lá eles instituem o dogma ilusionado da Santíssima Trindade e ensinam o povo a batizar nos títulos pagãos, Pai, Filho e Espírito Santo, e não exalta o nome de Jesus para dizer assim, não, aqui, ó, tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, em Atos 2:38. Não. Lá eles dividem Deus em 3 pessoas distintas. O livro da etade, intitulado Heresiologia, é a matéria. Escrito Heresiologia, discernindo entre a verdade e o erro.
Lá eles ensinam o dogma da Santíssima Trindade e o batismo usando a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, igual do Padre. Só que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, lá está escrito que todos os batismos na Bíblia Sagrada foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Brasil aqui foi descoberto, em que ano? O Brasil foi descoberto em 1500. Nós estamos em 2023. Aproximadamente o Brasil tem 523 anos. Antes do Brasil ser descoberto, a igreja já vinha caminhando lá em Jerusalém e já tinha sido instituído o que deveria ser construído em cima disso. A base da igreja é a palavra. A base da igreja é a palavra, nada mais. Então, quando nós olhamos para isso, aí você chega em um denominacional religioso e vai na base para ver o que ele acredita. Está fora da palavra. E vai ver como é que ele diz. Qual que é a sã doutrina? Ele não sabe nem o que é isso. Você pode chegar num católico, não tenho nada contra católico, e entrega para ele a Bíblia. Está aqui a Bíblia. Fala para mim aí o que Jesus instituiu para que a igreja guardasse. Ele vai pegar a Bíblia e não vai nem abrir. Ele vai dizer assim, o católico: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí você faz um teste, vai no outro que é de uma denominação, que tem aí 5 anos congregando. Irmão, quais são os mandamentos, os ensinamentos que Jesus mandou que a igreja guardasse? Entrega a Bíblia para ele. Aí vai dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Eles falam a mesma coisa. Por quê, irmão? Por quê? Tem alguém que pode me explicar por quê? Por quê? Fala aí. Pode falar, por quê? Por que eles falam a mesma coisa? Porque ele aprendeu isso aí, né, irmão? Aí, irmão, tá vendo aí? Porque ele só aprendeu isso aí. É igual aquele eunuco que estava na carruagem, quando o Espírito disse ao evangelista Filipe: chega-te na carruagem e sobe. Aí ele subiu, ele estava lendo lá o profeta Isaías, foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda, não falou nada. Aí o eunuco falou assim: ele está falando dele mesmo ou de outro? Ele falou: tu não sabe, né? Ele falou: como que eu vou saber? Não tem ninguém que me ensina. A Bíblia diz: e aí Filipe lhes anunciava Jesus. Quando ele disse quem era aquele cordeiro que foi imolado, ele falou assim: tu crês? Ele falou: eu creio. E a Bíblia diz que eles desceram da carruagem e Filipe o batizou. E ele seguiu jubilante, foi embora. Amém, irmãos? É como disse, é claramente o irmão falou: a pessoa só dá aquilo que ele tem. Como a pessoa não tem a revelação da palavra, como que ele vai transmitir para outra pessoa aquilo que ele não tem? Mas quem tem, irmão, tem que ter o quê? Convicção. É quando alguém pergunta para mim se eu faço parte de qual igreja, eu falo da de Jesus mesmo. É de Jesus, pastor? Eu nunca ouvi falar dessa. Eu falei: pois é, essa está na Bíblia. Essa você não vai ver escrito em parede, não. Porque a igreja de Jesus não está escrito em parede, irmão. Não tem placa. Eu falei: eu congrego na mesma congregação do apóstolo Paulo. Congrego meu irmão, sabe o nome do meu irmão? Tiago. O nome do meu irmão, apóstolo Pedro. O nome do meu irmão também, sabe quem é? Apolo. O nome do meu irmão é Marcos. Entendeu? Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Meu irmão, nós congregamos na mesma congregação. Aonde tiver 2 ou 3 no seu nome, ali ele está presente. Aleluia. A igreja não está vinculada à placa, irmão. A igreja não está vinculada a título. Já foi debatido muito isso acerca desse assunto. Quando nós falamos, a igreja que está em Filadélfia, Filadélfia não era o nome da igreja, era a cidade onde a igreja estava. A igreja que está em Tiatira, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Éfeso, era tudo o nome da cidade. E a igreja era chamada de quê? A igreja. Era o povo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é a única que tem o nome. O resto tem placa. A igreja é a única que tem o nome. Como? A cabeça da igreja é quem? E nós somos membros do seu corpo. Temos um membro do corpo, como é o nome dele? Se a cabeça chama Jesus, o resto chama Antônio?
aqui, esse rapaz aqui, Vitor, o pé dele está ali, é pé de quem? É pé do José? É pé do Vitor. Amém? Nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. O nome dele está sobre nós. Isso nós tomamos no dia do batismo, quando nós descemos as águas, conforme está escrito em Efésios 3 e 15, do qual toda a família do céu e na terra toma o nome. Glória a Deus. Então, quando nós temos a incumbência, ou quando Paulo diz da incumbência, que estava incumbido a Timóteo a pregar a palavra em tempo e fora de tempo, redaguir, repreender e exortar com toda longanimidade. O que é você longano, meu irmão? É dar tempo, é ter paciência, ser longano. Longo, você prega e deixa. Se é ovelha, vem, se não é, ó, vai-te para mais longe possível. Porque Jesus, ele não é pastor de bode, Jesus é pastor de ovelha. Ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quando ele falou isso, você acha que os mestres que estavam ao seu redor ficaram alegres? Porque a exortação, é muito difícil você exortar uma pessoa que está no caminho errado. Você chega em alguém que tem 10 anos que está ali dentro da denominação. Você chega para ele e fala assim, ó amigo, vamos examinar aqui. Está vendo? Você viu na Bíblia Sagrada que é um Deus só? E você viu na Bíblia Sagrada que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38? E aí, você vai ficar pagão? Ah, mas eu vou ter que deixar a minha igreja? Ó, ele já não entendeu onde é que ele está. Você entendeu? Ele já não deu uma compreensão. Ele leu, ele viu a letra. Mas a revelação da palavra ele não teve coisa nenhuma, no entendimento. Você viu quando Jesus falou assim, ó, ei, conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, irmão, quando você vai exortar, você vai levar o quê? A verdade. Aí quando você leva a verdade, irmão, é um choque na pessoa. Porque a pessoa estava acostumada lá com aquele negócio de ver dentro de um costume religioso. E dentro do costume religioso, eles queriam até apedrejar a mulher, não foi? Aí Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado, ataca a primeira pedra. E saiu tudinho. No costume religioso, dia de sábado, não podia fazer nada. Jesus pega a tua cama e vai. Levanta e anda. Aí pegou e disse, quem mandou não pegar? Eu falei, eu não sei, o homem me curando, eu pego a tua cama e anda. Eu estou indo embora para casa. Amém, irmão? Amém. Eles estavam de uma forma ou de outra, através do costume religioso, procurando matar a Jesus. E quando ele se declarou o seu próprio Deus, ele falou, agora nós vamos matar ele. Jesus se declarou o seu próprio Deus. A Bíblia diz lá, em João capítulo de número 10, versículo 22, diante desse havia festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo do Pedro de Salomão. Rodearam o povo judeus e perguntaram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa, se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, já vos tenho dito, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem ele disse que era, quando ele falou isso? Quem ele disse que era, irmão? Na hora que ele falou isso aí, vós não sois das minhas ovelhas. Ele disse que era o quê? Pastor de Israel. E quem é o pastor de Israel? Lá no Velho Testamento, quando Davi, quer dizer, eu acho que não foi nem Davi, eu acho que esse Salmo 23 é anônimo. Como o Salmo 1 é anônimo. Como outros salmos são anônimos. Mas no 23 Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? O Deus de Israel. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Aí Jesus, sem parecer, sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para o que desejássemos. O homem montado no jirico, no jegue. O homem andando de alpácatas.
sem coroa na cabeça. Eu sou o bom pastor. Quem ele disse que era? Para Israel, para os judeus que estavam indagando naquela hora. O próprio Deus. Aí não parou por aí, não. Ele não parou por aí, ele disse claramente para eles: já vou ter dito e vós não credes. Vós não credes. Por quê? As minhas ovelhas ouvem Moisés. As minhas ovelhas ouvem Arão. As minhas ovelhas ouvem a Torá. As minhas ovelhas ouvem a lei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele se colocou acima da Bíblia. Porque ele era a própria palavra encarnada. O verbo que se fez carne, o Deus eterno veio derramar o seu sangue. É pesado ou não é o negócio? Aí ele chega e fala assim: meu Pai que a nasceu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Uma nação na mão de Deus, o povo judeu. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Agora Jesus falando com Deus. E ninguém as arrebatará. As ovelhas estão na mão do meu Pai, ou estão na minha mão. Qual das mãos que estava? Estou fazendo só uma simbologia para você ver falando como homem e como Deus. As minhas ovelhas estão na palma das minhas mãos. O quê? Uma nação na mão de um homem. Você é homem. A Bíblia diz que ele respondeu: eu, o corpo, o Pai e o Espírito somos quantos? Se ele fala que a minha pessoa diz que é 3, como é que é isso? Você quer ser mais que Jesus? A Bíblia diz: outra vez os judeus pegaram pedra para o apedrejar. E ele perguntou: por que vós quereis me apedrejar? Eu tenho mostrado muitas obras procedentes do Espírito. Por qual dessas quereis me apedrejar? Ele diz: nós não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo do homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele se declarou, irmão. Então haverá tempo, voltando mais um pouquinho, que não sofrerão a sã doutrina. Eles não conseguiram sofrer, irmãos. Sofrer em aceitar que Jesus era o próprio Deus. Eles pegaram ele e o mataram. Eles não vão aceitar aí fora que a igreja é a igreja, que ela que está com a palavra, ela está com o fio novo que foi dado, como no casamento das bodas. Ela que recebeu a revelação das Escrituras. Ela que traz a sã doutrina. E por isso, Paulo exortava a Timóteo: haverá muitos que terão comichões. Olha como é que está hoje. Tem aí nas denominações hoje não, já tem tempo, pastoras, que na Bíblia não tem pastoras. Eles começaram a acrescentar coisas e mais coisas, e depois fizeram aquele comércio grande, vendendo tudo. Fizeram do sistema denominacional o centro de conveniência. Você pega o que você quer. E daí para frente, a cada dia há o quê? Um despegadeiro espiritual. E aí tem aquelas pessoas conceituosas que estão descendo junto. E aí eles ficam proclamando coisas para jogar carrapicho nos outros. E aí alguns daqueles sem entendimento vai pegando para a sua vida. E achando que está com a consciência na palavra, quando a consciência deles está fora da palavra, ao ponto que não tem a mente de Cristo. Você vê só uma mente humana e carnal, que só entende das coisas dessa terra e nada do Espírito de Deus. E você percebe nas ações, no tratamento. Porque quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e de ninguém é discernido, diz o apóstolo Paulo. Aí a pessoa pensa que está enganando, mas está enganando só a si mesmo. E você consegue discernir que aquilo é uma manobra do homem, manobra da carne, manobra diabólica, manobra religiosa, enganando as pessoas.
Mas se Deus te deu um ministério da palavra, de anunciar, ou seja lá qual for o ministério que Deus te deu, segundo as escrituras que nós acabamos de ler, que Paulo diz para Timóteo: cumpre o teu ministério, cumpre, irmão. Se é para tocar, aperfeiçoa. Se é para pregar, aperfeiçoa. Se é para cantar, aperfeiçoa. Se é para visitar, aperfeiçoa. O que foi que Deus te deu? Pastor, eu não sei o que Deus te deu, o que Deus me deu. Não sabe, não? Eu sei o que Deus te deu. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de cantar. Foi isso aí que Deus te deu. Você pode fazer mais alguma coisa além disso? Ou um talento só? Ou você pode ter 2? Ou 5 talentos? Você canta, você ora, você visita, você toca. Você tem mais uns 2 talentos aí, não tem? Você não tem nenhum. Você nem canta, nem ora. Você só tem ferrão. Só vive ferrando os outros. Agulhando. Quando chegar a sua vez de receber uns ferrão, você vai ver. Não sei se você vai aguentar, né? Amém? Que Deus possa nos revestir do seu Espírito, nos despindo do velho homem. Presta atenção nisso. Se despindo do velho homem, nos revestimos do novo, segundo a imagem daquele que nos criou. Que Deus abençoe e possa nos fazer abraçar a sã doutrina e nunca negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca negar a sua palavra. Talvez vai doer de alguém que você vai falar para ele, mas depois sara. Vai doer, mas sara. Amém, irmão? Vai doer, mas vai sarar. É melhor um copo de mel ou um copo de bolo para tomar de uma vez? Hã? Quer tomar um copo de mel ou um copo de bolo? Tudo que é amado para o corpo é saúde. É, não é? Amém, irmãos? Às vezes você chegar assim, ó, irmão, exaltar ele, ó, irmão, exaltar ele pode achar ruim, mas vai sarar. Amém, irmão? Vai sarar. Então anuncia. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra, a verdade, a sã doutrina? Quantos? Então não fique quieto, não fique estático, parado, mas se movimente, vá de encontro, não espere se o outro vai com Jesus. Jesus enviou de 2 em 2, mas hoje tem poucos que querem fazer 2, não é verdade? Quer ir de 2, então vá sozinho com Cristo, já é 2, amém? Vá com Cristo, já é 2, amém, amado? O Espírito Santo de Deus abençoe toda a igreja, e enche todos com o Espírito Santo. Você sai daqui revestido com o propósito de aperfeiçoar o ministério que Deus te deu. Deus está te preparando para uma coisa bem maior do que você imagina. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.